Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje que tá tudo caindo, nós vamos analisar as altcoins como tradição. A gente vai identificar o que nós temos diante da nossa frente. É oportunidade? A gente vai simplesmente distribuir? A gente vai acumular? O que nós devemos fazer exatamente nesse momento, beleza? Vou dar a minha visão para vocês e vou falar que a gente já entrou dentro de uma fase de capitulação dos investidores de curto prazo, beleza? A gente vai analisar e a gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Hoje eu vou analisar 4 altcoins que vocês me pediram aí nos últimos dias, tá? E 2 delas eu gosto bastante, a gente vai trocar uma ideia sobre isso daí. Olha só, a gente vê que o Bitcoin aí estamos em tendência de baixa, né? Dentro do gráfico de 4 horas, a gente está formando topos e fundos descendentes, só que quando a gente olha para o RSI, a gente já chegou em região de sobrevenda. Provavelmente a gente vai ter um repique aqui, ó, bem em breve. Isso dentro do gráfico de 4 horas não significa que isso vai jogar uma tendência de alta no gráfico diário. Só significa que a gente vai ter um repique ali. Bom, alvos dessa queda que eu tenho aí, 38 mil dólares, tá? Exatamente o alvo que eu tenho, o alvo que eu espero, 37 mil dólares e 900 a gente tem dentro de Fibonacci, tá? Eu tô esperando os 38 mil dólares. Por que eu tô esperando essa região? Porque essa região é exatamente o custo dos investidores de curto prazo. Não acredito que a gente vá ver Bitcoin em 35, 32 mil dólares. Aqui eu posso estar completamente errado, tá? Mas eu, como analista, eu preciso decidir e falar para você se eu acredito que aquilo vai acontecer ou não. Vocês sabem que eu odeio aquele tipo de análise. Pode ir nos 38, como pode ir nos 35, como pode ir nos 50 também. Sério que pode ir para qualquer lado? Pô, aí fica difícil, né? Eu gosto de tomar uma decisão. Para mim, os 38 é um excelente ponto, é um ponto onde vai entrar pressão compradora nos 38 mil dólares. Não espero ver Bitcoin abaixo dessa região, não, tá? Eu espero que a gente vá se segurar dentro dessa região dos 38. Por que eu espero que a gente vá se segurar? Porque a gente já chegou dentro de uma zona de capitulação do investidor de curto prazo. Abaixo dessa região, qualquer coisa que nós tivermos abaixo dos 38 mil dólares, tá? A gente está falando que o investidor de curto prazo, ele estará no prejuízo. Se ele está no prejuízo, ele vai vender panicado, tá? Ele vai vender ali, vai realizar prejuízo, mas nesse momento a gente diminui a pressão de venda, porque muitas pessoas não vão vender no prejuízo. Olha só, não sei se você sabe, mas a BlackRock ela está no prejuízo com a performance do seu ETF, porque o Day One do seu ETF é 45 mil dólares. Eles estão no prejuízo nesse momento. Isso não significa que esses caras vão vender, né? Isso não significa que eles também são pessoas amadoras. Só significa que eles entraram nos 45 e aí um bom player ele vai aumentar as suas posições quando ele estiver no prejuízo. Por isso que a gente diminui a pressão de venda. Bom, esse é meu alvo para o Bitcoin, mas vamos falar de algumas altcoins aí. Primeiro altcoin que eu quero falar com vocês é exatamente Radial, tá? Tem o Radial dentro da carteira rumo ao milhão, inclusive o custo de Radial dentro da carteira rumo ao milhão é de 20 centavos, tá? A gente comprou durante um longo período aqui embaixo. E Radial subiu bastante, chegou a bater ali os seus 2 dólares. Já estamos em momento de realização? Não, cara, ainda não estamos em um momento de realização, porque para mim o alvo de Radial é ela voltar lá para o seu topo anterior. Nós estamos falando de um ativo que pode voltar a valer 15 dólares, tá? E eu acredito bastante no ecossistema da Solana e para mim Radial é a principal DEX que a gente tem ali dentro. Então eu vejo que na próxima Bull Run, na hora que a gente estourar a próxima euforia, a gente pode ver Radial até mesmo acima dos 15 dólares, tá? Olha só, para quem não entrou, para quem ficou de fora, de dentro de toda essa movimentação aqui, tá tendo uma oportunidade aí diante da sua frente. Como que você pode enxergar essa oportunidade? Simplesmente trace Fibonacci e veja aonde são os alvos. Se você vê Radial em 75 centavos nos próximos dias, saiba que você vai ter uma bela oportunidade diante da sua frente para você poder entrar dentro desse ativo. Olha só,
enquanto essas paradas estavam subindo, enquanto estava tudo estourando, eu não falava com você sobre os pontos de compra, eu falava com você sobre os resultados, eu falava com você sobre a movimentação, tal, deixa subir. Agora, eu estou falando com você que as oportunidades, elas estão chegando. Na verdade, a oportunidade do Bitcoin, ela está batendo aí na porta. Se você tem caixa, ótimo, aportar dentro dessa região dos $38 mil, já é uma excelente região. A gente tem um suporte do custo dos investidores de curto prazo. Quando a gente olha para a Radio, a gente vai ter oportunidades melhores ainda do que $1. Sim, a gente pode ter oportunidades melhores do que $1 ainda. Só que, para quem segue a carteira rumo ao milhão ali, sabe que eu não espero preço específico de compra ali e eu gosto de adotar estratégias parciais. DCA durante uma fase de queda, não DCA o tempo inteiro, DCA durante uma fase de queda. Eu falo bastante para os meus alunos que eu gosto de descer comprando. Isso significa que conforme o mercado está caindo, a gente fazer aportes, a gente vai construindo um custo médio, diminuindo esse custo médio conforme o mercado está caindo. Obviamente, a gente tem regiões para a gente começar a fazer esses aportes ou não. Quando a gente olha para Radio, por exemplo, a gente já entrou abaixo de 50 no RSI diário. Beleza, a gente já está dentro de uma fase de aporte. Então, de $1 até os 75, a gente tem uma fase de aporte nesse ativo. Aqui, de $1 para 75, a gente vai ter um grande drawdown aí pela frente, né? A gente está falando que eu vou ver meu capital desvalorizando 30% quase. Sim, cara, porque você está trabalhando com um ativo extremamente volátil. A gente está falando que depois uma recuperação de 0,618 de FIBO até o topo anterior, a gente vai ter uma pernada de 160% somente da correção, entende? Então você está trabalhando com um ativo extremamente volátil. Acaba que 30% ali fazendo o custo médio, sim, é um drawdown. Cara, tem um ativo, inclusive vamos falar desse ativo aqui agora. Vamos analisar ele está aqui na lista para a gente analisar, a gente vai falar dele. Olha só. Ronin. Ronin é um ativo dentro da carteira rumo ao milhão que a gente chegou a ter 60% de prejuízo. Hoje, esse ativo tem mais de 160% de lucro. Por que a gente chegou a ter 160% de prejuízo? Porque a gente veio construindo DCA durante essa queda aqui. Ou seja, a gente veio aportando, o ativo veio caindo, bateu com RSI diário ali em sobrevenda, a gente estava comprando, não conseguiu se recuperar, se manteve em sobrevenda e mesmo assim caindo, a gente veio aportando. Isso chegou a um ponto de que o ativo estava com 58% ali, quase 60% de prejuízo. E nesse momento, eu olhei e vi que a gente estava diante de uma oportunidade, a gente tinha acabado de romper essa tendência de baixa que nós tínhamos. O que eu fui lá e fiz? Uma compra mais forte dentro daquele ativo, ou seja, joguei o custo médio mais para baixo ainda. Depois, ele dá essa bela pernada aqui, a gente tem essa movimentação aí de 160%, tá? Ronin é um ativo que eu acredito muito para o próximo ciclo, tá? Para mim, é uma das teses que, cara, quem me conhece sabe que eu falo desse ativo há muito tempo, já surfei várias movimentações dentro desse ativo, comprei aqui embaixo, vendi em $1, recomprei e tô surfando simplesmente movimentações dentro desse ativo já faz um bom tempo. Se a gente olhar para o patamar de preço que nós estamos hoje, olha só, a gente tem uma divergência dentro do RSI. Aqui a gente tem uma formação de topo, bem claro, né? A gente teve 3 porradas ali para cima e 3 porradas para baixo, exatamente no RSI. Se a gente olhar o RSI aqui, a gente vai ver que está formando topos descendentes, né? Então a gente tem uma divergência dentro do RSI. Eu espero uma retração dentro de Ronin aí, tá? A gente pode utilizar Fibonacci também para entender quais são os alvos. $1,30 ali seria um bom alvo para a gente ver Ronin aí nos próximos dias. Obviamente que a gente já vai ter defesa desse ativo exatamente aqui no $1,50, né? $1,60, a gente deixou um fundo aqui para trás. Mas eu espero ver sim um pullback dentro desse ativo, porque a gente está iniciando essa correção aqui. E o que nós podemos fazer diante disso? A gente deve se preparar para ambos os cenários. Se você estiver comprado, realizar lucro, bumba, stop de recompra aqui em cima. Ótimo, se o mercado não for para a direção que você está pensando, ele for para cima,
você simplesmente vendeu suas posições e recomprou logo em seguida. Beleza, você perdeu uma pequena quantidade ali daquele ativo que você tinha, mas você foi estratégico. Estratégico no aspecto de que, eu acredito que o mercado vai para baixo. E você vai ficar sentado, esperando, acreditando que, cara, você tem 100% de assertividade e que ele vai para baixo? Obviamente que não. Se ele for para cima, o que você vai fazer? Cara, lembre-se, você é um estrategista. Você está jogando um jogo de xadrez. E num jogo de xadrez, você move a sua peça conforme o mercado move a dele. Então, seja estrategista nas suas tomadas de decisão, beleza? Ronin, eu tenho para o longo prazo. Ronin, eu tenho dentro da carteira rumo ao milhão. Ronin, eu tenho dentro da carteira da comunidade on-chain. Eu tenho dentro de todas as carteiras. É um ativo que eu gosto muito. Se você não conseguiu surfar nenhuma movimentação em Ronin até esse presente momento, está de brincadeira na tomateira ou você não anda escutando as coisas que eu falo aqui no canal. Mas, se mesmo assim, se tudo isso aconteceu, espera que a gente vai ter oportunidades em breve nesse ativo, beleza? Eu espero que a gente vá ver o RSI de Ronin voltando ali para a sobrevenda mais uma vez. Inclusive, diante a tudo isso, nesse momento, nós, dentro da carteira Rumo ao Milhão, nós estamos começando a nos preparar exatamente para todas essas movimentações. Fizemos aporte na data de ontem e a gente provavelmente vai fazer um aporte extra exatamente essa semana para poder aproveitar toda essa movimentação de recuo que nós estamos tendo em uma tendência de alta. Galera, estamos em tendência de alta. Enquanto estivermos em tendência de alta, toda movimentação de baixa ela é apenas uma correção. Se ela é uma correção, nós temos oportunidades de aporte dentro dessa correção. Se nós invertermos a tendência, aí beleza, a gente inverteu a tendência, a gente está numa tendência de baixa, já não é uma correção, é uma pernada de baixa. Só que até esse presente momento, nós estamos em uma correção. Então, eu vou me preparar, eu vou simplesmente aportar dentro dessas regiões. Tudo que eu falo para vocês aqui é aquilo que eu faço, não aquilo que eu estou achando, beleza? Bom, outro ativo aí que a gente vai analisar é exatamente TIA. Olha só, TIA é muito difícil da gente analisar, tá? Porque a gente não tem exatamente referências à esquerda do gráfico. O que a gente pode ver aqui são os candles, para a gente entender aonde teve zonas compradoras. A gente teve um interesse comprador exatamente nos 12,40 e a gente teve um interesse comprador nos 9,60. Isso daqui é um grande rastro que o mercado deixou para trás. Essas sombras aqui, elas são um grande rastro. Então a gente tem pontos de compra desse ativo exatamente dentro dessas regiões aqui. Como é um ativo novo, a gente não tem histórico do RSI ainda, não dá para falar que o RSI vai vir em sobrevenda, porque a gente não tem histórico ainda desse ativo. Estamos com divergência? Sim, estamos com divergência, mas é um ativo extremamente novo. Bom, eu estou olhando para esse ativo, tá? É um dos ativos que eu estou adicionando dentro da carteira Rumo ao Milhão. A gente vai iniciar uma estratégia em cima desse ativo. Existe uma tese em cima de TIA, que é um ativo que as pessoas estão comprando, travando em stake para poder participar de airdrop. E só em outubro desse ano a gente vai ter liberação de novos tokens circulantes. Ou seja, é um ativo que ele tem um hype por conta do airdrop, seria uma maneira de você surfar o hype de airdrops, só que pelos bastidores e não exatamente pelo palco. Tá no palco ali, você tá correndo atrás de airdrop. Eu não gosto muito de correr atrás de airdrop, mas TIA é um ativo aí que eu estou de olho. Sim, estou de olho para compras, principalmente dentro da carteira Rumo ao Milhão, nessa movimentação que nós vamos ter aqui. Vou começar a adicionar aos poucos, tá? Então é uma estratégia que ela vai ser implementada aos poucos. Então conforme o preço for caindo, mais quantidade do ativo a gente vai conseguir acumular. Bom, outro ativo, Solana, né? Todo mundo queria Solana enquanto ela estava subindo. Agora nesse momento, ninguém quer, né? Todo mundo acredita que vai voltar lá nos 20 centavos de dólar. Bom, a gente utiliza o mesmo contexto aí, a gente utiliza exatamente retração de Fibonacci e a gente vê que o alvo ali, 63 centavos, é um suporte extremamente forte.
Mais uma vez, RSI já está entrando abaixo da região aqui, ó, até mesmo de 40, tá? Ele já está abaixo de 50, então já é uma região de aportes, já é uma região e eu inicio as minhas estratégias de compra. Cara, diante desse momento, diante desse cenário, a gente tem grandes oportunidades na nossa frente. Se você souber aproveitar, na próxima pernada de alta, você vai estar rindo à toa de todas essas movimentações. E só para você ter noção, cara, ontem a BlackRock comprou mais 6.500 bitcoins. Essa velocidade que esses caras estão comprando, em menos de 2 meses, eles serão os maiores holders de Bitcoin. Eles vão passar a MicroStrategy. Os maiores não, porque a Grayscale ainda vai ser maior do que a BlackRock, mas eles vão passar a MicroStrategy. Fica vendo só toda essa movimentação que está acontecendo debaixo do seu nariz e ninguém está percebendo isso daí, beleza? Bom, se você quiser participar da carteira Rumo ao Milhão, eu vou te dar um presente essa semana. Se você entrar para dentro da carteira Rumo ao Milhão essa semana, link na descrição, eu vou te dar acesso ao meu treinamento Proteja o Seu Dinheiro. Construir um treinamento aqui onde eu te explico o que é hard wallet, como que você faz custódia, o que é uma carteira fria, como que você faz as suas senhas. Expliquei tudo isso dentro desse treinamento, inclusive eu te falo o que é a Web3, eu te explico tudo isso. Um treinamento curto, objetivo, que, cara, em uma semana você consegue matar esse treinamento e você consegue fazer a sua própria custódia com segurança. Você não vai pagar nada por isso. Eu vou te entregar de bônus se você entrar para dentro da carteira Rumo ao Milhão essa semana, beleza? Link da carteira Rumo ao Milhão está na descrição desse vídeo. Clica nele que você vai ser direcionado para uma página. Nessa página tem um vídeo que eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Exatamente, você copiar e colar uma carteira minha, beleza? Bom, então a gente analisou aí Ronin, Tia, Solana e Radial. Todas elas vão nos entregar oportunidades de compra em breve. Bitcoin já está dentro de uma zona de compra, já está em um ponto bem interessante para a gente fazer aporte, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!